pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, olha só, hoje eu tô muito feliz porque essa é a minha, na verdade, estreia aqui no YouTube. Eu já fiz alguns posts, né, alguns vídeos eu coloquei aqui no YouTube, mas foram vídeos que eu produzi e conteúdos que eu levei para o Instagram e trouxe pra cá. Então, a partir de hoje, a gente vai começar uma série de vídeos aqui no YouTube, onde toda semana eu vou postar um vídeo sobre um conteúdo legal, sobre carreira, sobre profissão, sobre sucesso, sobre produtividade, sobre tudo o que envolve uma vida profissional, uma carreira de sucesso, tá? E aí eu pensei que hoje nada melhor do que eu falar pra vocês um pouquinho sobre quem eu sou, né? No vídeo inaugural, trazer essa realidade pra vocês e contar um pouquinho da minha história profissional, que se mistura muito com a minha história pessoal, assim como a sua e a de todo mundo, tá? Mas antes da gente continuar o vídeo e de eu realmente contar a minha história pra você, eu vou te pedir que, por favor, curte esse vídeo aqui e também se inscreve no canal, porque toda segunda-feira eu vou postar os vídeos aqui no canal e você não pode perder. Toda semana eu vou trazer assuntos diferentes. Então, se você se inscrever, você garante que o YouTube te notifique, te mande uma mensagem ou deixe o meu vídeo lá na sua página inicial para que você consiga assistir, tá bom? Se inscreve no canal e dá o joinha aqui. Ah, e um último recado antes da gente começar o vídeo. Me segue também nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Por lá eu sempre posto muita coisa. E no Instagram e também no Facebook você consegue acompanhar o meu dia a dia, né? Através dos stories, consegue tirar dúvidas comigo. Enfim, lá é um canal muito da gente se comunicar de uma forma bem mais estreita. Claro que os comentários aqui do YouTube também eu respondo, tá bom? Não se preocupem com isso. Mas enfim, vamos lá. Gente, olha só, falando da minha trajetória profissional, é impossível, aliás, qualquer pessoa falando de sua trajetória profissional, é impossível que essa pessoa não fale e não se lembre dos momentos iniciais da sua vida, da infância, enfim, desse tipo de lembranças, né? E eu, contando aqui a história pra vocês, abrindo meu coração, na infância, quando eu era, né, criancinha, o meu sonho era ser médica, né? Era ajudar pessoas. Eu achava que a medicina era a única profissão em que eu poderia ajudar pessoas e salvar vidas, né? De uma certa forma. E aí eu passei muito tempo da minha vida pensando dessa forma, querendo ser médica por conta disso. E uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui é que essa minha verbalização, ou seja, quando eu falava que eu queria medicina para as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas me reforçavam muito, ou seja, as pessoas me davam incentivos, diziam, legal, profissão boa, uma profissão muito bonita, você vai viver bem, vai ganhar bem. Enfim, as pessoas me traziam vários argumentos positivos para que eu permanecesse, né, nessa ideia de fazer medicina. E aí, por muito tempo eu quis a medicina e tal, isso foi uma realidade, minha família inteira sabe disso. E quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a me questionar algumas coisas, né? Eu comecei a tentar buscar e realmente saber se a medicina era, de fato, a única profissão que tinha a ver com o que eu queria, né? Que tinha a ver com ajudar pessoas, com salvar vidas, com tudo isso. E também eu comecei a perceber que a minha identificação com as disciplinas relacionadas à medicina, ela não existia. Eu tinha muita dificuldade em química, eu tinha muita dificuldade em biologia, enfim, tudo isso. Embora isso não seja, obviamente, um fator de decisão em uma carreira. Às vezes a pessoa tem dificuldade na escola porque o conteúdo é muito diferente da academia. Mas isso pra mim foi um dos fatores que me fez questionar, que me fez me perguntar se realmente era aquilo que eu queria, né? E como eu comecei a me questionar, eu comecei a buscar outras profissões que também teriam essa coisa de ajudar pessoas, que era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de ajudar pessoas, eu gostava da sensação que me dava quando eu ajudava alguém a fazer alguma coisa, quando eu ajudava alguém de alguma maneira. Enfim, eu gostava dessa sensação, pra mim era uma coisa que me completava muito.
E aí eu comecei a pesquisar, entrei muito no campo da pedagogia, porque eu também, uma outra coisa relacionada a mim, é que eu gosto muito de crianças, eu adoro crianças, um dos sonhos da minha vida é ser mãe. E o fato de eu gostar tanto de crianças e um dos sonhos da minha vida é ser mãe, eu também comecei a me questionar em relação à medicina, porque eu ficava me perguntando, gente, será que eu vou ter tempo para viver a vida que eu quero com a minha família? Será que eu vou ter tempo sendo médica para ser a mãe que eu quero ser para os meus filhos? Então, tudo isso foram dúvidas que foram entrando na minha cabeça e que foram realmente me fazendo questionar sobre essa minha escolha. E aí, ao longo do primeiro ano, né, eu passei esse ano inteiro aí pensando muito, discutindo, indo atrás, pesquisando na internet sobre isso. Eu não conhecia uma psicóloga, eu não conhecia uma pedagoga. Aliás, pedagoga eu conhecia, das minhas tias e tudo. E isso, né, porque eu gostava de criança, a pedagogia passou a ser uma opção para mim. Mas aí eu também pensei, eu não quero essa vida de diretor de escola, de professor que tem dor de cabeça com criança, com muitas crianças, apesar de eu gostar de criança. Então eu comecei a ir para psicologia, a pender para psicologia, porque eu acreditava que eu podia atender crianças, né? E realmente é uma área dentro da minha profissão, dentro da profissão que eu escolhi, da psicologia, é uma possibilidade de atuação, que é com crianças, tanto na escola quanto com crianças na clínica. E aí eu fiz essa decisão porque eu pensava assim, não, eu não quero ser psicóloga clínica, eu não quero trabalhar com adultos, eu quero trabalhar com crianças. E aí entrei nessa onda de fazer psicologia. Passei, né, pro vestibular, passei no segundo ano do ensino médio, quis logo sair, não fiquei, não concluí, não fiz o terceiro ano, peguei o meu certificado pelo Enem e fiz a faculdade de psicologia. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu sabia, o que eu tinha no meu coração era, eu não quero trabalhar com psicologia clínica e eu não quero trabalhar com adultos. Então eu tinha essas duas certezas, eu quero trabalhar com crianças e vai ser ou na escola, ou pode até ser na clínica, mas a preferência era que fosse na escola. E aí, por um tempo, eu me apaixonei por psicologia escolar, me apaixonei por várias disciplinas relacionadas a esse conteúdo, até porque eu me via muito na demanda da psicologia escolar. Eu sofri na escola por um período em que eu não conseguia tirar notas boas, enfim, que a psicologia escolar vai explicar isso aí com mais calma, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, porque acabou não sendo realmente o meu campo de atuação. Beleza. E aí, depois que eu entrei com essa certeza, o que aconteceu? Durante a graduação, acho que no segundo ou terceiro período, eu comecei a ver que a psicologia ela tinha várias atuações, né? Tinha hospitalar, tinha organizacional, tinha escolar, tinha clínica, tinha social. E que cada um desses campos tinha muita beleza, tinha muita honra, né? Tinha muita importância. E aí eu tinha uma simpatia com todas essas áreas, exceto a psicologia organizacional. E aí eu fiquei pensando, rapaz, a psicologia é uma profissão tão linda como um todo, então por que a organizacional não é bonita? Eu preciso conhecer de perto para saber se realmente não é. E aí eu ainda não tinha tido a disciplina de psicologia organizacional, só ia ter lá no quinto período. E aí quando foi mais ou menos no terceiro, quarto período, assim que eu tive a disciplina de ética, eu passei a procurar estágios na área de psicologia organizacional. Olha só, eu tinha uma vontade de trabalhar com a escolar, eu já era apaixonada por escola, já era apaixonada pelas crianças, mas eu queria me desafiar. Eu quis buscar algo que inicialmente não era a minha escolha e eu queria testar. Então eu encontrei um estágio em psicologia organizacional, foi um estágio maravilhoso. Eu passei cerca de 1 ano nessa empresa, aprendi muito lá. E aprendi sobre muita coisa. O RH lá era enorme, então eu fiquei segmentada em uma área só do RH, que foi qualidade de vida no trabalho, mas eu aprendi muito. Eu entrei em contato com a satisfação que a psicologia dentro da empresa gera para o funcionário. O impacto
que essa psicologia, que essa atitude, que essas coisas do dia a dia geram para a pessoa que trabalha naquela empresa. E aí eu comecei a ver que o trabalho, ele não é só trabalho, e que a psicologia organizacional não existia só para trazer lucro para a empresa, mas sim para gerar satisfação no colaborador. E essa satisfação não é algo ilusório, não era algo assim que era feito só para o cara trabalhar bem. Não, mas para o cara trabalhar feliz também. Porque, gente, olha só, no mundo existem pessoas que nasceram, mas existem pessoas que vão ser empresários, que vão ser chefes, que vão ser líderes, mas também existem pessoas que não querem essa responsabilidade. E tá tudo bem, cada um tem que entender qual é o seu lugar. Então, se eu entendo que eu não sou para ser líder, que eu não quero ser líder, que eu quero ser funcionário de uma empresa, então por que essa empresa não pode me ajudar a ser feliz? A trabalhar realmente satisfeita no trabalho. Então eu passei a ver a psicologia organizacional com outra visão. E isso realmente me balançou muito. Comecei a gostar e tudo. E aí, como eu comecei a gostar, eu meio que me assustei. E aí eu quis parar. Eu pensei assim, não, mas eu gosto tanto da escolar, vamos voltar pra lá, né? E aí eu decidi, também era uma meta minha, ser professora, né? Então, eu queria dar aula de psicologia, e para dar aula de psicologia a gente sabe que o mestrado, de qualquer curso na verdade, a gente sabe que o mestrado e o doutorado são caminhos naturais para quem quer dar aula. E aí eu decidi que eu ia sair do estágio para poder começar a fazer pesquisas no PIBIC, PIVIC, que eram iniciações científicas, né, com bolsa e voluntárias. E aí em um ano eu fiz 2 pesquisas, uma de PIBIC e outra de PIVIC, com uma parceira que eu adoro, inclusive saudades, né? Trabalho junto com ela, na verdade, hoje. E aí, o que aconteceu? Fiz essa pesquisa por um ano, e aí, de novo, eu me deparei com a realidade de que isso aqui não é o que eu amo, isso aqui não é o que eu quero. Eu sentia mais prazer no trabalho que eu tava. Eu sentia mais felicidade em acordar de manhã, em fazer as coisas no trabalho que eu tava do que fazendo a pesquisa. E aí eu decidi, passei esse ano pesquisando e quando terminou o ano eu decidi voltar para o estágio. Não voltei para a mesma empresa, fui para uma outra empresa que não foi estágio. Na ocasião, na verdade, foi mesmo um trabalho. Na ocasião foi mesmo um trabalho e eu entrei como analista de RH, analista de RH, então o meu salário era um pouquinho baixo, não era assim essas coisas todas, mas eu tava super feliz que eu tava trabalhando o dia todo, me sentindo útil. Aquilo ali tinha sentido pra mim, né? Ajudar as pessoas a estar no lugar certo, na hora certa, enfim. Eu amei voltar pra essa realidade. E aí, o que aconteceu? Na minha vida pessoal, eu passei por uma situação muito difícil, que foi a perda da minha avó. Quem me acompanha no Instagram já sabe disso. Um dia desse eu falei sobre isso, né? Que isso na época me afetou muito. E isso, com certeza, assim, eu tenho nenhuma dúvida que foi totalmente o que contribuiu para minha produtividade cair muito lá na empresa. Então eu tava bem, mas quando a minha avó levou a queda, que foi o que deu início, né, ao falecimento dela, 15 dias depois ela faleceu. Quando ela caiu, eu já fiquei, assim, totalmente desestabilizada, totalmente desequilibrada. Não conseguia produzir. E por que eu tô falando isso aqui pra você? Porque isso pode acontecer com você. Mesmo você trabalhando com aquilo que você ama, você pode ter um problema na vida pessoal que te afete de uma maneira que você até duvide daquilo, que você duvide que é isso que você quer. E aí, enfim, aconteceu tudo isso, e aí eu já tava assim a ponto de pedir pra sair, e também acreditava que estava a ponto de ser desligada, porque eu não tava realmente produzindo, eu não tava realmente respondendo da maneira como a empresa esperava de mim, e eu sabia que isso podia acontecer. E aí, por uma intervenção, acho que divina, né? Uma professora minha me indicou para uma função também de RH, só que como coordenadora de RH, como gestora do RH. E aí, então, assim, eu pensei, cara, um desafio ainda maior, eu vou ser gestora, eu vou ser a responsável pelo setor, mas o que eu tô entendendo? Eu tô entendendo que é uma segunda chance para mim. Eu tô entendendo que é uma forma de eu provar para mim mesma que eu sei trabalhar, que eu sei do meu valor, que eu consigo sair dessa onda de coisas ruins que tá acontecendo. E aí, assim, eu aceitei o desafio, fiquei 2 anos nessa empresa,
que eu fui coordenadora. E foi pra mim muito bom, eu aprendi demais sobre humanidade, sobre RH, mais sobre psicologia, aprendi sobre tudo, sobre administração, sobre BI, sobre Excel, eu aprendi sobre tudo dentro dessa empresa que eu trabalhei. Claro que algumas coisas eu já tinha, mas lá eu aprimorei. E foi excelente, foi uma oportunidade assim, sem igual. E eu simplesmente não ia sair de lá de jeito nenhum. Eu queria ficar lá. Eu passei um ano trabalhando exclusivamente na empresa. E depois eu comecei a entender que talvez fosse a hora de eu começar a fazer psicologia clínica. Porque uma coisa importante aqui que eu não falei pra vocês. No 10º período da faculdade, que foi no último período que eu tava trabalhando em uma empresa, na segunda empresa que eu comentei aqui, eu comecei a estagiar na clínica. E lá também foi muito pesado, né, dar conta desse estágio mais trabalho, né, trabalho o dia todo. Foi muito pesado dar conta de tudo isso, eu dei conta, mas eu tinha certeza no meu coração que eu queria realmente trabalhar com a clínica. E aí uma coisa, olha só que curioso. Na clínica, eu somente atendi adultos, eu não atendi crianças, né? Por uma questão mesmo de não veio crianças pra mim. Eu iria atender, mas não veio crianças pra mim. Eu atendi crianças no 8º período, que foi numa dinâmica, uma criança, né? Que eu atendi numa atividade específica, numa disciplina específica, que foi psicodiagnóstico. Eu gostei da experiência, mas eu não me senti completa atendendo crianças. Eu acho que o atendimento de crianças, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele não era pra mim. Eu descobri que não era pra mim nessa época do 8º período. E no 10º, que eu atendi adultos, eu descobri que atender adultos era maravilhoso. Que atender adultos era uma das coisas que eu mais gostava. Só que aí eu entrei nessa onda de trabalho da psicologia organizacional e fiquei tudo. E aí com um ano que eu fui para essa outra empresa, eu decidi começar a atender na clínica. E aí eu busquei uma clínica de atendimento, né, para eu poder sublocar uma sala. Ou seja, alugar o espaço para eu atender pessoas. Comecei atendendo por plano de saúde. E isso era muito exaustivo, porque o plano de saúde ele não paga bem. Às vezes eu ia trabalhar até desestimulada, não queria atender, porque eu ia ganhar tão pouco naquele dia, trabalhar tanto, ouvir tanta coisa, e elaborar relatório, e estudar casos. Eu estudava 4 casos para ganhar muito pouco, entendeu? E aí não tava me desestimulando muito na clínica esse modelo de trabalho. E aí, por uma questão mesmo também da vida, né, eu me casei. E nisso que eu me casei, o meu esposo recebeu uma oferta para trabalhar em outra cidade, aqui no meu estado, mas em outra cidade. E aí, como ele iria trabalhar em outra cidade, eu não poderia, obviamente, acabar de me casar, eu não ia deixar ele ir para essa cidade sozinho, eu ia com ele. Então, por isso eu conversei com a empresa que eu estava trabalhando, uma empresa maravilhosa, que eu amo as pessoas de lá, que são super compreensivos, inclusive às vezes me bate uma saudade. E conversei com ele sobre isso, falei bem abertamente o que estava acontecendo e tudo. E aí, com isso, eu fiquei com eles ainda mais 2 meses, porque eu contratei uma pessoa e treinei essa pessoa. E aí, quando eu já tinha contratado, já estava treinando essa pessoa, a empresa que meu esposo estava entrando disse pra ele: não, você não vai mais se mudar, você vai ficar na mesma cidade. E aí eu, gente, agora? Saí da minha empresa, perdi meu emprego, né? E agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Fiquei assim, com a cabeça, os cabelos em pé. E aí, depois disso tudo, entrou o quê? Pandemia. E aí, o que acontece? Quando começamos com a pandemia, né, misturou... na verdade, a pandemia, o isolamento social, o lockdown, aconteceu em março. E foi exatamente em março que eu saí lá da outra empresa. E aí eu passei um tempo, né, tentando investigar, tentando saber o que eu ia fazer, tentando entender e realmente aceitar esse processo, né, de recomeço. E aí eu comecei rapidamente eu comecei a perceber que talvez aquilo ali tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. Porque naquele momento eu tava num local, numa situação tão confortável de trabalhar numa empresa que eu gostava, com pessoas que eu gostava, fazendo algo que eu gostava, mas obviamente não tendo 100% daquilo que eu queria para minha vida profissional, porque isso eu sabia. Eu sempre soube que eu não queria sempre trabalhar na psicologia organizacional. Eu gostava do trabalho, eu gostava do que eu fazia, mas eu sabia que aquilo ali 100% não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Pelo fato de que
Eu sempre gostei muito e prezei muito pela minha liberdade. Sempre prezei muito por fazer o meu horário, por não ter ninguém me vigiando, tudo isso. E às vezes na empresa a gente se sente dessa forma porque de uma forma ou de outra a gente responde para uma autoridade, a gente responde por um resultado. E eu achava muito mais atrativo isso tudo, fazer tudo isso, mas para mim mesma. Então, ter resultados que viessem para mim, né? Trabalhar 100% para mim. Então, eu sabia que isso era uma coisa que eu queria fazer. E quando eu entrei na clínica, foi exatamente uma tentativa de entender realmente se isso daria certo ou não. Quando tudo isso aconteceu comigo, foi quando eu me vi na oportunidade de realmente me dedicar 100% para isso, né? Me dedicar totalmente para fazer aquilo que eu sabia que eu queria fazer, que era atender na clínica. E aí, quando eu decidi atender na clínica, eu entendi que eu precisava fazer um trabalho mais específico, né? Um trabalho mais voltado para demandas daquilo que eu já conhecia. Então, foi aí que eu decidi realmente trabalhar com carreiras, trabalhar com pessoas que, assim como eu, um dia se sentiram perdidas, um dia sentiram que estavam sem querer aceitar exatamente uma determinada coisa que gosta e porque tinha uma situação que fosse favorável. Então, eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas que realmente precisassem de, como se fosse um empurrãozinho para realmente decidir aquilo que elas já, no fundo, às vezes até já sabem o que precisam decidir. Porque é assim que eu me senti, né? Por um tempo, eu fiquei muito na dúvida, por um tempo eu fiquei muito querendo fazer duas coisas, sem exatamente decidir aquilo que eu queria, sem exatamente decidir por aquilo que o meu coração dizia que eu tinha que fazer. E aí, por um tempo, eu fiquei adiando isso. Até que chegou o momento que eu não pude mais adiar, o momento em que eu não podia mais fugir dessa realidade, que eu tinha que encarar isso. E foi aí que eu assumi isso. E que eu assumi também o meu papel em contribuir para outras pessoas, em contribuir para essas pessoas o que elas podem fazer no mercado que vai ser diferente para elas. Então, aqui estou eu hoje, né? Como eu falei para vocês, estou iniciando novos projetos, estou com várias coisas na cabeça, estou fazendo mentoria de carreira, estou trabalhando com psicologia, psicoterapia individual também. Mas o meu foco aqui nas redes sociais, no Instagram, é ajudar você na sua saúde mental dentro da sua carreira. Porque, gente, nós somos adultos. A maior parte do nosso tempo é passada dentro do trabalho. A gente passa, às vezes, noites acordado, dias inteiros fazendo coisas relacionadas ao nosso trabalho. Então, por que a saúde mental, nesse momento, precisa ser ignorada? Não, gente, não pode ser ignorada. A gente precisa considerar a nossa saúde mental importante no nosso ambiente de trabalho. E para isso, a gente precisa se preparar emocionalmente para viver as dores do nosso trabalho. A gente precisa se preparar emocionalmente para viver as dificuldades que o nosso trabalho vai trazer. E mais, a gente precisa saber onde a gente está pisando. A gente precisa saber exatamente o que aquele trabalho, o que aquela coisa específica que você vai fazer naquele dia traz de propósito para você, traz de satisfação para você. Porque não adianta eu trabalhar num local que eu fico o dia todo lá fazendo sei lá o que, coisas que eu nem sei para quem que vai, qual é o benefício, não tem sentido, eu faço porque eu ganho dinheiro, etc. Gente, aqui nesse canal, aqui nesses vídeos que eu vou postar para vocês todos os dias, eu vou trazer coisas que a gente vai se questionar às vezes sobre o nosso trabalho. Que eu quero te ajudar a questionar as suas verdades e a questionar as coisas que você tem ouvido a vida toda acreditando que é verdade sobre o seu trabalho. Coisas que vieram na minha cabeça, inquietações que vieram e vêm na minha cabeça às vezes. Eu vou contribuir, eu quero ajudar, eu quero fazer com que você perceba que o seu trabalho não é só o seu trabalho, não é só a sua fonte de renda, de sustento, é onde você bota dinheiro na mesa. Não, trabalho tem que ter sentido, trabalho tem que ter propósito, porque se não tiver, você não aguenta muito tempo. E aí o estresse toma de conta, você fica doente, né? Adoece, tanto você quanto as outras pessoas que convivem com você. Então, não pensem no trabalho de vocês só como uma coisa que vocês fazem para ganhar dinheiro. É isso que eu quero trazer aqui para vocês ao longo desses vários vídeos aqui, dessas semanas que a gente vai passar juntos,
Quero sempre trazer os vídeos às segundas-feiras. Depois a gente pensa em outras propostas aí, quem sabe aulas ao vivo pra gente interagir mais aqui pelo YouTube. E é isso, tá? Mais uma vez eu vou te pedir para não se esquecer de deixar o seu joinha aqui. Dessa forma eu vou saber que você gostou do vídeo, que isso te ajudou de alguma forma. E se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Na próxima semana já tem vídeo aqui novo sobre conteúdo, tá? Não vou falar sobre mim muito mais. Vou trazer conteúdo, misturar um pouco com a minha vida. Enfim, vai ser muito bom. E quero te agradecer, obviamente, por ter assistido até aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva. E vamos que vamos!